beneficiar na nossa carteira, de como você vai se beneficiar na sua carteira para fazer rotações de qualidade. E para isso, vou aqui para o nosso quadro novamente. Vamos falar do seguinte aspecto. Setores. Aqui, nos setores, hoje eu abordei com você como a gente pode identificar horas boas para entrar num setor, sair num setor. E aqui eu vou te passar algumas dicas simples de como a gente vai fazer isso, de forma que você consiga aplicar amanhã. Não vou aprofundar demais para que não traga mau entendimento para você, mas a gente vai conseguir sim aqui extrair bons usos para a sua carteira a partir de amanhã. Quando a gente está falando de setores, a gente tem dois tipos de retração. Retração, Jean, você está falando de Fibonacci para mim? Não, não é isso. Retração no setor, quando a gente está falando sobre investimento, sobre economia, a gente vai ter uma retração de tempo e a gente vai ter uma retração percentual. Jean, me dá um exemplo do que é uma retração de tempo. Imagina o setor que faz esse movimento aqui. Esse setor aqui, ele passa uma quantidade de tempo. Ele passa uma quantidade de tempo subindo e ele passa uma quantidade de tempo caindo. E aqui a gente consegue observar padrões. Às vezes a gente vai observar aqui, dessa mínima até essa máxima, ele ocupa o período de 2 anos, por exemplo. E aqui, no período de queda, ele ocupa, por exemplo, 2,5 anos. E a gente vê isso se repetindo ao longo do tempo. Horas com um pouco mais de precisão, horas com um pouco menos. Então aqui, por exemplo, subiu novamente. Subiu em 2,5 e aí ele desceu novamente em 2,5. Você começa a observar aqui uma espécie de padrão da retração em tempo. Quando isso acontece, você começa a observar mais, você começa a comprar melhor os setores para a sua carteira. Não é muito mais interessante eu entrar posicionado nesse setor em específico quando já tá acima de 2 anos de queda? Muito mais. Porque se ele fica de 2 anos a 2 anos e meio em queda, eu consigo montar minha posição em um semestre, que seja a partir do momento que eu entro em 2 anos de queda já. Eu começo a comprar melhores preços nessa região aqui e eu consigo posicionar isso de uma forma que, à medida que cai ainda mais a partir daquele momento, eu me beneficie para melhorar o meu preço médio naquela posição. Então isso é excelente quando a gente está falando sobre comprar empresas, comprar setores, comprar ETF de setores. Começa a observar dentro dos setores que você está olhando, quanto tempo que ele já está em alta. Poxa, ele já está aqui na alta há 1 ano e meio. Vale a pena eu comprar o setor aqui? Não. Se ele já está na alta há 1 ano e meio, ele tende a ficar 2 anos em alta, para que eu vou comprar ele agora no finalzinho do ciclo? Não faz sentido nenhum. Por mais que as notícias todas estejam boas, falando para eu comprar e coisas do tipo, não faz sentido nenhum eu fazer esse tipo de compra. Já o inverso é verdadeiro também. Quando já está caindo demais, faz sentido sim eu fazer melhores compras. Então, primeiro aqui que eu queria passar para você era essa dinâmica de tempo. A outra dinâmica que eu queria passar para você é a dinâmica de quedas percentuais. O que é uma dinâmica de quedas percentuais quando estou falando de setores? Seguinte, imagina que você está olhando esse setor aqui agora.
Perfeito. Você tem um setor ascendente, setor bonito aqui. E quando você vai olhar, começa a observar que em cada retração desse setor, na máxima dele até a mínima, ele retrai aqui em torno de 20%. A mesma coisa aqui. Aqui, por exemplo, 22%. Não é muito mais inteligente eu fazer uma compra desse setor quando ele já caiu? Quando ele já caiu aqui, 18, 15, 19, vou fazendo pequenas compras aqui dele e monto um médio nessa região e aproveito toda a alta dele. Da mesma forma, eu posso observar também, nos períodos de alta, quanto subiu. Quanto que ele sobe daqui a aqui? 100%? E aqui, 110%? Vale a pena, depois que ele passa dos 90% aqui, eu ficar posicionado dentro desse setor, correndo um baita risco dele corrigir mais 20% e eu não conseguir capturar o mais dessa alta? Não, talvez quando chegue em 90%, 95%, já faça sentido ir fazendo realizações, fazendo caixa, para esperar a próxima vez que ele vai cair e aí poder realizar novas compras de valor. Isso são compras de valor, momentos de valor no mercado. Momentos que eu vou poder comprar aqui com setores baratos e momentos que eu vou poder vender com setores caros. Nunca vai acertar o fio do pavio, nunca vai acertar aquela hora, aquele dia, aquela semana que foi a semana que o mercado virou. Isso, se acontecer, é pura sorte. O que a gente tem que fazer é se posicionar nas melhores horas, em um contexto maior de tempo. A gente aqui é investidor, a gente vai ficar muitos anos rentabilizando acima do mercado. Isso sim é forma de rentabilizar acima do mercado. Isso já traz por si só a sua rentabilidade maior dentro do mercado, mais do que o S&P, mais do que o Ibovespa, mais do que os benchmarks que você observa. Então, tem que sim ficar ligado quando que acontece as quedas nos setores e as altas, se ele tem uma correlação maior em percentual ou em tempo. E a partir desse momento, se ele tiver uma queda maior e uma alta maior em tempo, fica atento quanto tempo está demorando aquela alta ou aquela baixa. Mesma coisa em percentual. Quanto por cento já caiu, quantos por cento já subiu. E, Jean, eu entendi a dinâmica, eu até vi lógica, concordo com isso, mas o porquê isso acontece? Pelo simples fato desses setores aqui em cima, eles terem uma lógica de consumo. O setor ele tem uma lógica em consumo ou baseada no preço ou baseada no tempo. E por isso, percentual e tempo. O percentual vai refletir o preço. O tempo vai refletir o tempo realmente de consumo daquilo. Por exemplo, se eu entro em um ciclo bom de vendas de carros, eu não posso esperar que no ano que vem, ou daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, todas as pessoas que realizaram as compras, ou a grande parte, a grande maioria delas, vai realizar a compra de um novo carro daqui 6 meses, 8 meses. Não, é um bem de maior durabilidade. E por isso, geralmente, tende a ser em tempo. Porque o tempo para consumo daquele setor é maior. E assim vai com carros, vai assim também com linha branca, né, que são geladeiras, micro-ondas, fogão, eletrodomésticos em geral. Acontece bastante essa dinâmica de tempo. Já quando eu estou falando sobre o setor, por exemplo, de consumo de bens básicos, ali, bens duráveis, supermercados, farmácia ou outras coisas do tipo que a gente vai consumir a todo momento, o que vai virar é o preço. Conforme aumenta muito o preço, o poder de compra diminui. E aí você tem retração nesses setores. E aí a retração também é em preço, já que conforme o preço vai baixando, o ciclo de consumo volta a rebentar. E aí a gente tem uma retração geralmente percentual. Então vale sim ficar atento aos setores, entender a dinâmica deles e entender como isso se comporta graficamente também. O gráfico
principalmente de longo prazo, traduz bastante isso para você. Então faz sim sentido de ficar olhando tempo percentual, tempo percentual. Então por isso, você que é investidor, siga o passo a passo na hora de investir, principalmente nas economias nos Estados Unidos, por exemplo, que você vai estar sempre posicionado em ações e vai fazer sua própria defesa em setores. Então, primeiro olhe para a economia global, qual que é o ciclo que ela está, se é um ciclo de alta, se é um ciclo de baixa, se é um ciclo de altos juros, se é um ciclo de baixos juros, como está funcionando a economia, e para isso a gente fala das notícias aqui também. Depois desce para os setores em comparativos, entende qual que é os setores que estão mais baratos em relação a todos os outros, e depois observa como que aqueles setores que estão mais baratos se comportam aqui na dinâmica própria deles, em tempo ou em percentual, para você sim poder se posicionar melhor ainda nesses setores. A partir daqui fica tudo mais fácil, porque você começa a observar quais setores quer se posicionar, quando quer se posicionar, e aí é só olhar quais são as empresas de mais peso daquele setor, que aí você com certeza vai estar melhor posicionado do que a maioria se conseguir comprar essas empresas de maior peso descontadas. Então, fica esse insight aqui como investidor, esses insights que podem sim ser aplicados amanhã na sua carteira. Você gostou desse corte? Então já se inscreve no canal, que tem sempre conteúdos como esse por aqui, outros conteúdos de investimento e muito mais coisas.